Shalom, queridos! Que bênção estarmos aqui. E nós hoje temos um tema que é extremamente preocupante para falar. Eu quero que você fique até o final do vídeo, porque é importantíssimo todo o conteúdo do que será falado aqui, porque isso certamente pode afetar a sua vida, né? Então eu queria começar, antes da gente passar para o conteúdo, para fazer um convite para você. Se você ainda não assina o nosso canal, então aproveita aí, assina aí o nosso canal também no final do vídeo ou agora, se você quiser dar um like também, aproveita para dar um like aí para poder nos ajudar a alcançar mais pessoas e que esse vídeo também possa alcançar mais pessoas. Outro recado que eu quero dar para você é o seguinte: se você se você gostaria, né, se você tem interesse, se você quer um dia, quem sabe, aprender, né, teologia. Eu sou professor, né, doutor em teologia, e eu tenho um curso de teologia, né, e um curso de teologia online chamado Instituto de Teologia Saudável. Ou melhor, eu tenho um Instituto de Teologia online chamado Instituto de Teologia Saudável. Esse Instituto de Teologia Saudável, ele oferece vários cursos de teologia, mas você que talvez esteja começando, você pode começar fazendo o curso básico de teologia. O curso básico de teologia é um curso com 12 disciplinas em videoaulas, com apostilas em PDF, e com grupo de WhatsApp, uma comunidade de WhatsApp, onde a gente tá de volta e meia postando alguma coisa, e também com a possibilidade, com certificado, né, e tudo isso, né, um certificado válido do território nacional de curso bacharel livre ou de curso básico livre, porque é aceito em muitas igrejas. Eu tenho muitos alunos que foram ordenados ao ministério através desse curso, e você paga uma parcela mínima, uma parcela não, você vai pagar somente pelo curso todo, com certificado, com videoaulas, com apostila, com tudo, R$ 37. Se você quer uma coisa mais avançada, tem a opção do curso avançado, que esse daí tem 35 disciplinas, sendo 27 com videoaulas e 35 com apostilas e mais outros bônus. Mas esse daí é um pouquinho, o investimento é um pouquinho maior, mas ainda também insignificante. Apenas R$ 97. É por mês, pastor Eclésio? Não, não é por mês. É um pagamento só. Ou se você quiser e quiser dividir no cartão de crédito, é possível dividir no cartão de crédito R$ 12 de 9,70 mais ou menos. E o outro curso, acho que 8 parcelas de R$ 5, alguma coisa assim. Tá bom? Então, dado o recado, nós vamos agora dar início aqui ao nosso conteúdo. Certo? Eu quero iniciar esse conteúdo, pessoal, com um versículo. É importante que nós tenhamos uma base bíblica para falar o que nós vamos falar. Diz assim, ó: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são igualmente abomináveis ao Senhor. Então, Provérbio 17:15. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar contextualizado cada um de nós, né, de vocês ouvintes, é o seguinte: quando se fala de justificar o ímpio e condenar o justo, está falando de alguém que tem o poder do julgamento na mão. Justificar é inocentar o ímpio. E condenar o justo é transformar em réu e condenar uma pessoa que é justa, que não cometeu um crime. Então está se falando de juízes. Está falando de juízes. E hoje nós temos aqui no nosso Brasil, né, infelizmente, um contexto muito, vamos dizer assim, que contexto bem real para a aplicação dessa palavra. Porque nós temos uma Suprema Corte hoje que nós sabemos que inocentou um criminoso, né? Não só um criminoso, mas uma quadrilha de criminosos, e o tempo todo faz isso. A gente vê volta e meia aí traficantes serem presos. Por exemplo, o fraudador do INSS, o presidente do INSS na época da fraude, agora o Carlos Lupe, também ser inocentado ou ter o processo arquivado, enquanto que sem provas estão condenando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mantendo o general Braga Neto preso também sem nenhum tipo de acusação, tendo cancelado redes sociais de pessoas simplesmente porque falam mal deles, mantendo o André, o deputado federal, preso também há vários anos, aí, simplesmente por crime de opinião, ter perseguido Oswaldo Eustáquio. Ou seja, se a gente for fazer a lista aqui, nós vamos ver que a lista é muito grande. E existem muitos cristãos até, né, hoje, um pouquinho menos da metade dos cristãos, na verdade, acho que foi 61% dos cristãos que votaram na direita
enquanto os 39% votaram no candidato que foi descondenado. Então, essa quantidade, 4 a cada 10 cristãos, parece que fecham os olhos diante dessa realidade. E aí criaram agora a ideia, né, de que a culpa do Brasil receber o tarifaço é uma culpa do Bolsonaro. Na verdade, não é a culpa, é da iniquidade dos juízes, de quem está tomando conta dessas decisões que são completamente tirânicas, ditatoriais, típicas de países como Cuba, como Irã, como Venezuela, como China, que são países onde a democracia não existe, Coreia do Norte, Uzbequistão, entre outros, que são esses países ultimamente que o Brasil tem procurado se aliar. E a gente precisa estar com os olhos abertos para isso. Então aqui não se trata, meu querido ouvinte, meu querido irmão que está aí do outro lado ouvindo esse vídeo, de uma simples questão de lado direito ou esquerda. Não se trata de democracia, se trata de realidade. E aí o que aconteceu? Os juízes de toga, os ditadores de toga, eles agora receberam um nível de punição que é a punição da proibição, que tiveram seus vistos cancelados, os vistos de entrada e de permanência, não só deles, né, encabeçando Alexandre de Moraes e depois todos os outros juízes do Supremo Tribunal Federal, com exceção de Fux, de André Mendonça e de Cássio Nunes. Todos os outros tiveram seus vistos cancelados, e não só eles, mas de todos os seus familiares. Há juízes cujos filhos moram nos Estados Unidos e infelizmente eles vão ter que deixar os Estados Unidos. Não tem o que a diplomacia brasileira fazer, não tem o que ninguém fazer. Simplesmente eles perderam essa oportunidade. Eles simplesmente estão sendo expulsos do território, vão ser expulsos, deportados do território americano. E aí, a culpa de quem é? É Trump que é mau? Né? Não é Bolsonaro que é o culpado? É Eduardo Bolsonaro que está lá que é o culpado? De jeito nenhum. Meus amados, a gente pensar assim, eu dizia no vídeo anterior que eu gravei, é a mesma coisa de dizer que Deus ele é culpado pelo ser humano ir para o inferno. E nós sabemos que não é assim que funciona. De que a culpa é de Deus por existir o mal. Não, não é isso, que não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que Deus ele dá a liberdade para cada pessoa escolher. Assim também como o Estado americano, não estou dizendo que o Estado americano é Deus, nada disso, por favor. Mas é simplesmente uma relação análoga que a gente faz aqui para que a gente possa entender, para que vocês possam entender, certo? Que a defesa hoje que nós devemos ter é a de defesa da nossa liberdade, assim como hoje o Donald Trump, a atitude dele é de defesa da liberdade de um povo que ele decidiu que os Estados Unidos, aliás, a Constituição americana e os tratados que o Brasil também assina, vogam que os Estados Unidos e o próprio Brasil não se relacionam com nações ou com povos que são ditatoriais. Os Estados Unidos eles não têm relações comerciais, entre aspas, claras e abertas com nações que são ditadoras. Muito pelo contrário, você vê guerra contra o Irã, contra a China. Recentemente houve questões de tarifaço, contra a Rússia agora também, ele mandou sanções. E o Brasil não vai parar por aí, gente. Se hoje os ministros eles foram proibidos de entrar nos Estados Unidos, o que vem por aí ainda é pior. O que é pior? Sim, porque existe uma lei Magnitsky, que todo mundo já ouviu falar nessa lei, é claro, mas pouca gente sabe que de fato ela é. Ela coloca que as pessoas que forem enquadradas nessa lei, elas são proibidas de ter relação com qualquer tipo de empresa que pertence aos Estados Unidos ou que se relacione com os Estados Unidos. Então, por exemplo, a bandeira Mastercard, o cartão de crédito Mastercard é uma bandeira americana. Então,
quem está enquadrado nessa lei, quem for condenado, quem for aplicado essa lei, não pode ter um cartão Mastercard, não pode ter um cartão Visa, não pode ter um cartão American Express. As pessoas enquadradas nessa lei, elas não vão poder ter conta bancárias em instituições bancárias que tenham relação com os Estados Unidos, porque existe uma penalização, uma sanção secundária para empresas que se associam, que recebam ou que tenham correntistas que estão dentro, enquadrados na lei Magnitsky. O que isso significa, pastor Eclésio? É bem simples. Isso significa que organizações como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e etc., todas essas instituições que atuam nos Estados Unidos não poderão ter entre seus correntistas nenhuma das pessoas que estejam enquadradas na Magnitsky. Ou seja, os ministros do Supremo enquadrados dentro dessa legislação, né, os supremos ministros, eles simplesmente terão todos os seus cartões de crédito, as suas contas, não poderão se hospedar em hotéis de redes americanas, que é a grande maioria ao redor do mundo, não poderão ter nenhum tipo de, imagina, eles não vão poder pegar um Uber. Gente, é um negócio muito sério. Mas ainda assim, isso não é o pior, porque esse problema, ele atinge individualmente e pessoalmente ministros. Mas o que pode ser pior, meus amados, é o fato de que essa lei, ela também pode atingir o Brasil, englobar o Brasil, né? Já se fala nisso. E o Brasil, e hoje, se os americanos resolvem apagar o sinal de GPS do Brasil, o Brasil está simplesmente parado, né? Então, eu quero saber agora quem é que vai salvar, né, a nossa nação, quem é que vai salvar o Brasil. Então, gente, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos governantes, vamos trabalhar em cima de 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4, onde fala sobre orar para os nossos governantes, para que eles recobrem a sensatez, para que esses juízes eles recobrem a legislação, eles simplesmente obedeçam à lei. Ninguém quer favor da lei, né? Quando a gente fala assim sobre o caso de Bolsonaro, ninguém quer favor da lei. Que se cumpra a lei, simplesmente isso. Que se cumpra os ritos legais, que se ouça testemunhas, que se faça as verdadeiras conexões, que se encontre os verdadeiros culpados, sobretudo, que se responsabilize os verdadeiros culpados, né? Não fique aplicando penas absurdas de 14 anos em quem passou um batom numa estátua e assim por diante, para que nós não venhamos a pagar um preço mais alto. Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo.